Maquiagem de fotografia ou vídeo. Vamos falar aqui sobre aquela maquiagem feita para um book fotográfico, não editorial de moda e revista, que é outro contexto. Sim, aquela feita para uma menina de 15 anos, para uma gestante, para um casal de noivos. Nessa maquiagem, devemos tomar o cuidado de não exagerar e de não deixar a maquiagem carregada, pois a fotografia vai ser vista hoje, amanhã e daqui 10 anos. Então é importante, na hora de fazer essa maquiagem, que ela sempre possa estar atual, que a pessoa que foi fotografada não tenha vergonha de mostrar esse álbum daqui 10 anos. Às vezes ela pode escolher uma maquiagem muito colorida que hoje ela ache lindo, mas daqui um tempo ela vai achar fora de moda. Esses cuidados são essenciais. Também devemos priorizar que uma maquiagem para fotografia deve ser sem brilho. Para isto, sempre é importante conversar com o fotógrafo. Ele vai te dizer que tipo de maquiagem que ele vai gostar. Se vai querer o blush mais acentuado, mais suave, se ele vai querer que você faça os contornos faciais ou não. Para isso, sempre converse antes com o seu fotógrafo. Prata. Sempre abre no flash. O maquiador deve tomar todo o cuidado, porque os fotógrafos odeiam a cor prata na maquiagem, porque ela abre com os flash. Então, antes, tome todos esses cuidados. Vamos fazer maquiagem para fotografia? Como esta é a primeira maquiagem, vamos começar apenas com duas cores. Em um olho eu vou fazer uma cor escura, em outro olho uma maquiagem um pouco mais suave. Lembrando que em estúdio, de fotografia, de filmagem, a maquiagem não poderá conter muito brilho. Lembrando, nunca esqueça de usar a máscara higiênica bucal antes de fazer e durante a maquiagem. Não vou estar usando aqui para que você possa me entender melhor, ok? Toalha descartável sempre no colo da sua cliente. E antes de começar a maquiagem, vamos fazer a limpeza da pele da nossa cliente. Pele limpa, vamos então preparar a pele? Vamos aplicar o primer? Em estúdio, a maquiagem pode ser sim um pouco mais carregada. Caso você faça um book fotográfico na área externa, precisa tomar mais cuidado com a pele, porque é diferente a luz do ambiente fechado para a luz do sol. No sol, todos os defeitos aparecem. Primer aplicado, vamos para o corretivo? Lembrando que a maquiagem para fotografia não precisa se prender muito nos detalhes da pele, porque depois a imagem vai ser tratada com o Photoshop, ok? Vamos para os corretivos coloridos? Vamos neutralizar as olheiras. Vou dar uma iluminada na pele dela. Pele corrigida, agora vamos para a base. Já escolhi uma base do tom da pele dela e do colo. Não esqueça de tirar as marcas do pincel da base com a esponja em formato de queijo. Lembre-se de sempre fazer a borrachinha na raiz do cabelo para que a base não fique carregada nesses locais. E também na região do pescoço.
passa a base e também faz uma espécie de borrachinha. Pele preparada com base, agora vamos para o pó. O pó sempre deve ser aplicado com o pincel de pó. Pegamos um pouco. Se necessário, retira o excesso e vai para a pele da cliente. Sempre procurando retirar todo o brilho da pele. Na televisão ou em fotografia, se a pele tiver muito excesso de brilho, vai dar aquela impressão de pele oleosa. Pode ter brilho? Pode, mas desde que seja aquele brilho de pele saudável. Então, tome bastante cuidado. Pele preparada. Vamos então para o olho antes de terminar essa pele? Como a pele da minha cliente já está preparada, para eu evitar sujar na hora de pintar os olhos com as sombras, eu posso fazer a famosa caminha. O que seria a caminha? Depositar uma quantidade de pó translúcido. Mas esse pó translúcido tem que ser solto porque ele é bem fininho. Na hora de retirar, ele não vai carregar na pele. Vamos lá então? Sempre pede para a cliente olhar para cima. Você vai depositando, ó. Não é esfregar, é só depositar. Ok, caminha pronta. Vamos então agora para o olho. Corretivo claro sempre nas pálpebras móveis dos olhos. Para fixar a sombra. Até a sobrancelha. Lápis preto na raiz dos cílios. Sempre estica bem a pálpebra e bem na raiz dos cílios. Isso vai servir como base para o nosso futuro delineador. Pronto, este olho vou fazer um olho em tons opacos de marrom mais escuro. E neste outro olho eu vou fazer em tons de marrom e um begezinho mais claro. Só usando hoje duas cores para a gente começar as nossas maquiagens. Eu vou usar essas duas cores. O marrom em toda a pálpebra móvel dela e esse tonzinho de coral vai ser na pálpebra acima do côncavo um pouco, na pálpebra fixa. Vamos lá então, esponja. Vou pegar... sem economizar. E eu vou depositar aqui, ó. Lembrando que às vezes a cliente fica abrindo e fechando o olho, como a gente passou o corretivo, às vezes ele carrega um pouco nas dobras. Se isso acontecer, você sempre pode passar o pincel novamente. Se você for usar a mão, sempre use o dedo anelar, ok? Vou tirar o excesso. Deixar ele lisinho. E aí sim venho com a minha sombra aqui, ó. Lembrando que a pálpebra móvel é até o finalzinho do olho, até esse ossinho aqui. Do ossinho para cima é pálpebra fixa e bem este meio a gente chama de côncavo. Então eu vou aplicar até o côncavo. Isso. Antes de eu aplicar a segunda cor, eu vou dar uma leve esfumada nessa linha aqui do marrom. Pincel de esfumar. Vou em cima da linha e vou fazer movimentos circulares pequenos. Quando eu for esfumar um olho, eu não posso pegar aqui e fazer movimentos muito grandes, porque eu vou tirar a sombra que eu já apliquei aqui e não vai virar nada. Então eu venho aqui, ó, movimentos pequenos, sempre de fora para dentro e venho fazendo movimentos circulares em cima da linha. Só para tirar essa primeira linha para jogar a segunda cor em cima. Ok. Já tirei, agora vou colocar aquela cor coral em cima. Lembrando que sempre nós devemos seguir o côncavo, ok? Eu não posso fazer aquela maquiagem meia reta.
sempre eu preciso seguir a direção do côncavo. Se você seguir a direção do côncavo, os dois olhos sempre vão ficar em harmonia, sempre eles vão ficar na mesma direção. Sombra coral, a mesma coisa, vou pegar com a esponja e vou aplicar em cima aqui do marrom. Vou aplicar assim bem forte para que vocês consigam ver esse esfumado que a gente vai chegando devagarinho. É como se fosse uma moldagem um pouco em arco, né? Seguindo o côncavo. Ok, agora eu vou esfumar essa linha desse coral aqui em cima com o pincel. Como eu usei esse pincel para marrom, antes de eu colocar ali, eu vou retirar o excesso aqui na toalha e venho aqui para a linha. Mesma coisa, de fora para dentro, com movimentos circulares, sem apertar demais, mão bem leve. Ah, lembrando, nós sempre podemos apoiar a mão aqui no rosto da cliente, mas esse apoiar é uma coisa de leve, tá? Não vai apertar demais a sua cliente. Uma outra dica importante também, na hora que você for fazer uma maquiagem, arrumar as coisas tudo de um lado só e você vai ficar apenas de um lado da sua cliente. Nada de ficar fazendo rodízio em volta dela. Isso cansa demais a gente e cansa também a cliente, além de atrasar o nosso trabalho, porque tem que ficar correndo buscar uma sombra que está lá do outro lado. Então, se você é destra, sempre vai fazer a maquiagem com a mão direita e sempre vai ficar do lado direito da sua cliente, porque assim eu consigo com a minha mão direita fazer este olho aqui e fazer o olho também deste lado. Caso eu vá do lado ao contrário, seria a mesma coisa que se eu for canhota e estar desse lado aqui. Na hora que eu for pegar o pincel, eu vou ter que usar o pincel de ponta cabeça. Aí não dá certo. Então, para facilitar o teu trabalho, sempre fique de um lado, se você é destra, do lado direito, se você é canhoto, do lado esquerdo. E o teu material também sempre do seu lado, como está aqui a minha bancada. Vamos continuar esfumando. Lembrando que esse esfumar é apenas para tirar a linha. Então, hoje em dia, não existe mais aquela maquiagem quando é social muito marcada. Principalmente em fotografia, se o olho fica muito marcado ou se a gente usa muito preto, a maquiagem não vai ficar legal. Então a maquiagem tem que ser esfumada. Para fotografia é quase aquela maquiagem que quase nem parece que a pessoa está maquiada, porque a gente tem que deixá-la bonita hoje, amanhã, daqui a 10 anos, sempre. Então sempre bem esfumada. O coral já está esfumado. Como eu apliquei, caiu um pouco de laranja aqui embaixo, eu vou voltar com o meu marrom, vou aplicar de novo ali. Até para que esse marrom entre e case com esse laranjinha que eu coloquei aqui em cima. Ó, vou reaplicar e com o pincel vou retirar essa linha do marrom novamente. Ok, agora eu vou pintar embaixo dos cílios inferiores dela, também com marrom. Vou pegar aqui este pincel chanfrado, fininho, estreito, para pintar embaixo. Vou molhar ele aqui na sombra marrom, tiro o excesso. Peço sempre para minha cliente olhar para cima e vou colocar aqui rente a raiz, rente a raiz dos cílios inferiores. Maquiagem é uma questão de criatividade. Embaixo, se quiser só ser uma cor, se quiser colocar cores diferentes, né, vai do contexto do momento da fotografia. Olha, se vocês notarem, olha o tanto de sombra que já caiu aqui em cima da caminha. Isso aqui vocês vão ver depois o jeitinho de tirar. Vou agora para o lápis preto na linha d'água dela. Sempre quando eu for passar um lápis preto,
ou você aponta na frente da sua cliente, ou sempre, se você usou em outra cliente, dá uma limpada também na tua toalha descartável, tá? Pede também para ela olhar para cima. Você vai puxar aqui levemente, só para que ela não tenha a sensação de que você vai colocar o lápis dentro do olho dela. Então, isso vai deixar mais confortável. Agora, vou para o delineador. Eu vou usar aqui um delineador preto em gel. Lembrando que o delineador em gel, em creme, ele seca muito rápido. Então, aí, quando você estiver usando, em vez de estar fechando a todo momento, que às vezes é muita perca de tempo, sempre você vai pegar a quantidade necessária e você vai deixá-la ali na sua bancada virado de ponta cabeça. Assim, ele evita que o ar fique entrando e ele vai durar muito mais tempo, porque se ele secar, ele já não serve para mais nada. Ó, como eu já passei o lápis preto na raiz dos cílios, quando eu for passar o delineador em gel agora, ele vai ficar bem mais fácil para mim, porque não vai ficar aquelas marquinhas brancas. Então, quando eu uso o pincel chanfrado, eu sempre preciso direcioná-lo. Então, se eu vou do final para o início, a pontinha do meu pincel sempre tem que estar para fora. Se eu for voltar com ele daqui para cá, eu preciso virar o pincel e sim, para que a ponta sempre fique para o final. Como a maquiagem é para fotografia, eu não quero que nada fique marcado. Como tem esse canto aqui externo do delineador, eu vou voltar ali com a esponja e vou esfumar esse cantinho aqui. E vou dar uma leve esfregada aqui para que ele suma esse canto. Ok, assim ele não fica marcado. Vamos então agora passar a máscara de cílios? Máscara de cílio preta. Quando a gente vai passar a máscara de cílios numa pessoa, é bem diferente do que a gente passa na gente. Porque a pessoa tem medo que você acabe colocando dentro do olho dela. Então, sempre você vai pedir para ela fechar o olho. Aí você vai aqui embaixo da sobrancelha, que você vai levantar. Levantou, aí você começa a passar de olho fechado. Passa de cima para baixo, da raiz até as pontas dos cílios. Depois você vai fazer ao contrário, de baixo para cima. Nessa de baixo para cima, você até já pega os cílios inferiores e de uma vez só você já passa nos dois. E já curva os cílios também, ó. Agora eu vou pintar a sobrancelha, corrigir se tem alguma falha, alguma coisa, porque a sobrancelha é a moldura do nosso rosto e na maquiagem ela é essencial. Depois eu vou iluminar a sobrancelha. Como é para fotografia, eu tenho que tomar o cuidado com esse iluminar para que ele não seja um branco muito cintilante, um prata, porque na hora do flash, em vez de aparecer o contexto do olho, da maquiagem, vai refletir apenas essa parte aqui. Então, primeiro eu vou corrigir. Para a gente corrigir a sobrancelha, nós podemos usar uma sombra própria para isso, que é um marrom meio acinzentado, ou também nós podemos usar o lápis de cor universal. Aqui durante as aulas nós vamos aprender todos eles. Então, eu vou começar hoje usando o lápis de cor universal. O lápis de cor universal, se você for observar, ele é um marrom meio acinzentado, tá? Vou colocar aqui na minha mão. Então, para pintar a sobrancelha, não devemos usar lápis marrom de olho e muito menos lápis preto. Sempre tem que ser um tom de marrom mais escuro, mais acinzentado, porque deixa a pessoa mais natural. Quando a gente vai corrigir a sobrancelha, nós devemos lembrar que devemos deixar os traços retos. Eu não posso deixar aqueles caminhos tortos, tá? Então, eu sempre preciso deixar retinho. E venho preenchendo. Caso a tua cliente não tenha o final da sobrancelha, que isso hoje em dia é muito comum, né? Como nós devemos saber, o final da nossa sobrancelha é sempre o final aqui do olho. Então, você pode colocar aqui o lápis medindo canto externo do nariz,
canto externo do olho e é aqui que deve acabar a sobrancelha. Então, quando você está fazendo a maquiagem, se tua cliente tem a sobrancelha um pouco curta, na hora, faça sempre até a pintura até o final, porque o final da nossa maquiagem sempre tem que seguir o final da sobrancelha. Então, é importante nós, como maquiadoras, entendermos tudo de sobrancelha. Terminei de pintar, sempre preciso pentear as sobrancelhas. Eu gosto de usar esses aqui que parece com a haste da máscara de cílios, tá? Porque ele vem retinho, normalmente eu dou uma viradinha nele e a gente acaba sempre penteando, ó, pra cima. Eu nunca vou pentear uma sobrancelha assim, eu sempre vou penteá-la pra cima. E aí eu arrumo só o que for necessário. Lembrando que a nossa cliente sempre tem o ponto alto, então eu não posso matar esse ponto alto da sobrancelha dela. Então eu faço pra cá e aí eu desço. O pentear também ajuda a tirar o excesso. Então às vezes se você colocou demais, na hora de pentear ele já deixa mais natural, tá? Arrumei a sobrancelha, agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Peguei um tomzinho de bege mais pro opaco e vou aplicar aqui só para dar uma iluminada para abrir o olhar. Agora o olho está pronto, ou melhor, quase pronto, né? Vamos fazer essa limpeza aqui. Então, como eu depositei o pó translúcido aqui abaixo dos olhos dela, eu vou ter que retirar com uma esponja de tecido, tá? Eu vou pedir para minha cliente olhar para cima e vou aqui sentindo o nariz, retirando todo o excesso de pó. Todo aquele pó que tinha caído aqui embaixo não ficou grudado na pele porque tinha esse pó translúcido em cima. Como a pele dela já está pronta, eu tenho aqui algumas coisinhas para fazer correção, eu sempre devo de usar um cotonete com a base que eu usei nela, tá? Não pode ser um cotonete com demaquilante, porque senão eu retiro a pele. Então eu vou aqui pegar um cotonete e fazer toda a limpeza para esse olho ficar bem bonito. Cotonete, a minha mão já está limpa, esterilizada, vou colocar aqui um pouco de base. Com o cotonete, eu vou passar ele aqui, ó. Retiro todo o excesso, peço para minha cliente olhar para cima e venho fazendo a limpeza que eu desejar. Lembrando que a maquiagem tem que ficar sempre até o final da sobrancelha, não pode ficar para baixo, senão ela vai deixar o olhar caído. Aqui, se vocês notarem, fecha o olho. Se vocês notarem no canto interno, ficou um pouco de corretivo daquela hora que eu apliquei. Cotonete sem nada, você vem aqui levemente e retira esse excesso. Ok, o olho escuro pronto. Depois ainda vamos colocar um cílios postiço. Mas antes disso eu vou preparar o outro olho. Nesse outro olho vai ter o canto interno mais claro e o canto externo mais escuro, misturando as duas cores. Lembrando que tudo sempre deve ser muito bem esfumado. Aquelas maquiagens muito marcadas, na fotografia não fica legal, a não ser que seja uma fotografia, um editorial de moda, que é outro contexto, não é o nosso aqui agora, ok? Vou mostrar para vocês as cores que eu vou usar neste outro olho. Aqui eu vou usar um tom de bege, que será esse aqui, e um tom de marrom um pouco mais escuro desse que eu usei no outro olho dela. Vamos lá então? Vou pegar uma boa quantidade, fecha o olho, mesma coisa, ó, carregou nas dobrinhas, vou retirar o excesso e venho aqui. É quase como se fosse uma cor de pele. Agora eu vou pegar o marrom e a mesma coisa. Até o côncavo. Ó, reparem que essa maquiagem ficou bem dividida e isso não pode existir. Então precisamos esfumar. Esse meu pincel está muito carregado de sombra que eu preciso retirar o excesso dele na toalha. Retirei o excesso e venho apenas aqui na linha
encontrar com esse begezinho. Então, eu venho de lá pra cá, de lá pra cá, só que só em cima da linha, sem apertar, bem de leve, e vamos esfumando. Posso fazer isso com o pincel? Pode, claro. Só que às vezes o pincel pode ocorrer de eu varrer em vez de esfumar. Então eu preciso tomar muito cuidado. Vou pegar a minha esponjinha do bege e vou fazer ao contrário, do bege para o marrom. Do marrom para o bege novamente, até que suma a linha. Pronto, a linha do meio já foi esfumada. Agora nós precisamos esfumar essa linha aqui que está no côncavo, que está muito marcada. Isso eu vou fazer sim com um pincel, aquele pincel de movimentos circulares. Vou aqui, ó, levanto um pouquinho aqui para eu ter mais firmeza, apoio a minha mão levemente na cliente e venho em cima da linha com movimentos circulares. Ó, reparem como aquela linha forte já sumiu, tá? Ah, mas maquiagem para fotografia tem que ser só 2 cores? Não, mas a gente está começando com essas para que vocês possam ir aos poucos se adaptando. Essas cores de marrom com bege, são cores coringas. Isto vai combinar com qualquer tipo de roupa que ela venha usar. Agora vamos pintar abaixo dos cílios inferiores, a linha da água e passar o delineador também. Sombra a bege, mesma que eu usei em cima, olha para cima. Vou aqui depositar no canto interno. E no canto externo vou depositar o mesmo marrom, com um pincel chanfrado. Sempre é importante numa maquiagem a gente juntar aqui as 2 partes, então a linha de baixo com a linha de cima. Agora eu vou passar lápis preto na linha d'água dela. Lembrando que o lápis precisa ser macio e bem pigmentado. Delineador, mesma coisa, eu vou levantar para cima, para lateral. Vou fazer um traçado. Abro o olho, sempre pede para abrir para ver se tá certinho. A mesma coisa, como eu não fiz um delineador de gatinho, eu não quero aquele canto quadrado. Então eu vou passar um pouquinho de sombra marrom nesse canto. Ok, agora eu vou para a máscara de cílios. Levantou na sobrancelha, passa de cima para baixo, da raiz às pontas, de baixo para cima, já pegando os cílios inferiores. Agora vou corrigir a sobrancelha com o lápis de cor universal e também vou iluminar abaixo da sobrancelha com um tom de bege sem conter muito brilho. Pentear. Vamos iluminar. Vou retirar essa marcação aqui do iluminado com o pincel. E agora eu vou fazer a limpeza. Com a esponja, eu venho sentindo o nariz. Por que que eu não faço ao contrário? Porque se eu pegar com a minha esponja e limpar daqui, eu vou carregar todo esse pó na raiz do cabelo dela, porque eu não consigo tirar. Se eu puxar para cá, na ponte do nariz, eu consigo retirar todo o excesso de pó. Então, vamos lá? Ó, retirei, tá todo aqui. Vou virar, passar mais uma vez. Lembrando que agora eu venho com um cotonete e base para fazer o resto das correções. Passo o cotonete na base
e venho fazendo toda a limpeza necessária. Fecho o olho, vou retirar o excesso de corretivo aqui do canto interno. Uma coisa importante para vocês treinarem, quando vocês fizerem uma maquiagem com cor escura, é importante vocês não subirem aqui na ponte do nariz, porque na hora da fotografia a maquiagem vai ficar um pouco estranha, então sempre siga o côncavo dela. Um olho mais escuro, tem pessoas que não gostam de olho claro, não adianta. E um olho mais mesclado, um marronzinho com begezinho, que é um olho mais tradicional. Perfeito para aquelas noivas que vão fazer aqueles books fotográficos com seus noivos, fica super lindo as fotos depois. Então aqui estou com os cílios. Temos que tomar cuidado ao retirar os cílios da embalagem para a gente não estragar. Então com uma tesoura, você tira o cantinho, ó, e vai puxar. Antes de você passar a cola, é necessário medir no olho da sua cliente para ver se ele não vai ficar muito grande, porque se ficar grande é necessário cortá-lo. Vamos medir? Se você observar, esse é um cílio gateado. Ele é menor aqui e maior aqui. Lembrando que a parte menor eu sempre devo usar no canto interno e a parte maior no canto externo. Não vou me colocar ao contrário, ok? Vamos medir? Então, se essa parte aqui é menor, eu vou usar aqui no olho direito dela. Então, aqui, ó, vou colocar e vou ver. Um detalhe bem importante dos cílios postiços é que ele não pode ser colado desde o início da pálpebra até o cantinho interno, porque senão ele não vai colar e ele vai dar a sensação de que o olho está pesado, vai ficar desconfortável. Então sempre a gente precisa ver que ela esteja, conta aqui um cílio, um fio do cílio dela, aí sim vai os cílios postiço, e lá no canto interno a mesma coisa. Aqui no caso eu preciso tirar 2 tufinhos, então eu vou pegar, eu vou retirar do canto interno porque eu não quero perder o efeito gateado que esse cílio tem, que no final ele é um pouco maior. Cortei um pedacinho. Agora sim eu vou passar cola. Eu vou mostrar para vocês 2 tipos de se passar cola, tá? Primeiro deles, vou depositar aqui um pouco no dorso da minha mão e vou passar os cílios sobre eles. A raiz aqui, ó. Ok. Agora sim eu vou para minha cliente. Sempre com a ajuda de uma pinça, bem perto da raiz, com o auxílio de uma pá, pode ser também um palito de manicure. Você vai ajustar aqui, colar bem rente, ó. Caso os cílios descolhe, às vezes os cantos, pega um pouquinho mais de cola, deposita e dá uma guardada para ele secar. Cílios colado. Vamos fazer do outro lado? Como já cortei do outro os 2 cantinhos internos, vou cortar já desse também. Um outro jeito de se passar cola, mas temos que tomar cuidado porque às vezes pode acontecer algum acidente, é direto no cílio, tá? Mas quando fizer isso, tome cuidado. Senão você aperta demais, escorre a cola em todo o cílio e você acaba perdendo ele. Ok. Vamos colocar da mesma forma, nunca grudado do canto interno ao canto externo. E a mesma coisa, vem colando. Ó, observem que a cola escorreu um pouquinho, isso é normal, daqui a pouco a gente já faz a limpeza. Vou pegar o cotonete com um pouco de base e já faço a limpeza.
Cílios colocados, se necessário, passe mais uma camada de máscara de cílios, só que de baixo para cima. Aqui neste caso não precisa porque eles não ficaram separados. Para maquiagem de fotografia, vídeo, é bem importante a gente fazer as correções faciais que nós aprendemos. Corrigir o nariz, corrigir às vezes algumas imperfeições para que a gente deixe a nossa modelo ainda mais linda. Vamos então aqui? Vamos começar pelo nariz. Sempre lembrando que nós devemos usar de 1 a 2 tons mais escuro que a pele da nossa cliente. Isso pode ser com pó, pode ser com corretivo e pode ser com a base. Eu particularmente prefiro fazer com o pó que eu vou usar aqui com vocês. Então eu vou pegar um pouco de pó, retiro o excesso e vou aqui começar pelo nariz dela. Outro lado. Esfuma um pouco das laterais. Vou retirar o excesso com o pincel. Deixo as linhas bem esfumadas. Vamos agora diminuir as laterais. Principalmente quem tem o rosto redondo, isso é bem legal de se fazer. Vou pegar aqui um pouco. Então, vem aqui, ó, do trago da orelha, bem abaixo do osso da maçã do rosto. Outro lado. Lembrando que quem tem o rosto comprido, normalmente ele já é mais fino, então a gente não escurece as laterais. Vou diminuir um pouco o queixo. Se o queixo é pequeno, a gente não diminui, tá? E também aqui um pouco da testa. Lembrando que se a pessoa tem testa muito pequena, também não devemos escurecer. Sempre devemos fazer aquela dica do rosto oval. E eu sempre vou analisando. Vejo, se a pessoa tem uma testa muito grande, eu sim vou dar uma escurecida. Se ela tem um queixo muito prominente, as laterais, o maxilar, tudo eu vou analisando por partes. Vou agora para o blush e agora vamos para o batom. Sempre é interessante perguntar para sua cliente que cor que ela gosta, porque se ela usar apenas batom de cor escura, como os vermelhos, bordeaux, se a gente colocar uma cor mais nude, ela não vai se reconhecer nas fotos. Então, sempre vamos usar. Sempre vamos perguntar. Caso ela nos deixe na nossa mão, usamos aquela regrinha básica. Se o olho está muito forte, a boca mais neutra. Se o olho está mais suave, a boca pode ser um pouco mais forte. Aqui nela eu vou usar um tonzinho mais cor-de-rosa, puxando para o cor de boca. Contorno labial, lembrando que sempre começamos do centro da boca, né, e vai para as laterais. Preenche um pouco o meio, porque isso ajuda a fixar o batom. E vamos preencher de batom. Batom na espátula. Pincel de boca. De preferência, sempre passe o batom com a boca fechada. Se necessário para fazer os cantos, aí você pede para abrir. Assim a boca fica mais firme. Ok, batom passado, vamos finalizar com o fixador de maquiagem. Ok, maquiagem pronta para fotografia ou vídeo.